Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila do Papo da Socila e como sempre muito bem acompanhado, não tão sortudo quanto o Isaac, o meu brother do coração do lado esquerdo do peito que tá com uma namorada nota 1000, educada, simpática. Eu não sei não, se eu fosse ele, cara, eu arrumava uns 4 meninos com ela. Mas por falar em Isaac sortudo, Mauri, tô de frente a um cara aqui com um vozeirão. Tava stalkeando no Instagram lá, de repente eu vi o cara com uma gravata alinhada, um linguajar polido. Falei, não, vou chamar esse cara aqui pro meu podcast. Pedro Falso. E o papo hoje é segurança, tá? Uau! Pedro, seja bem-vindo ao nosso podcast. Um prazer. Muito obrigado, prazer é meu. O que você achou desse cara, Mauri? Bonitão? Bacana. Você gaguejou por quê? Hã? Por que você gaguejou? Você travou aqui. Ela falou isso porque o marido dela é da segurança também, tá? Caso você não saiba, eu acho fácil você fazer uma parceria com esse cara, senão você tá mais ou menos enrolado, tá? Caio Sérgio, eu vou falar o nome desse cara? Não, pelo que você tá falando aí, eu prefiro evitar. Diretor de todos os presídios de Minas Gerais. Que legal, mano. Brabo. E a gente tem que olhar isso, porque eu fiquei sabendo que nesses presídios não tem EMIV, tá? Nós vamos colocar lá. Não tem mesmo, tem ou não tem? E aqui em Belo Horizonte ainda não. Não, mas nenhum nós estamos em Como é que nós vamos fazer essa, como é que nós vamos fazer essa ponte? Podemos fazer Pois essa é, ponte vamos aí, fazer ó. essa ponte. Facilitar. E EMIV? a gente já tem expertise para isso. Eu tenho- Bangu, hoje o maior complexo pelo- penitenciário de segurança máxima do Brasil é monitorado pela EMIV. O quê? Então tem que colocar nos presídios de colocar Belo aqui. Horizonte. Trabalhei Pedrão. 6 anos em presídio, hein? Eu sei Legal. que é difícil. Fala pra mim, cara. O Pedrão bonitão, simpático, preparado. Obrigado, de hoje. Obrigado pela parte que me Vamos toca. voltar lá atrás. Ah, Infância, jogou bola com quem? Qual escola que estudou? isso aí é meio Você conturbado. sonhava em ser quem você é hoje? Conte-nos. Na realidade, eu sou de Belo Horizonte, nascido e criado em Belo Horizonte. Sou filho do Dirceu Falso, da Ana Lúcia, minhas paixões. E eu cresci aqui em BH, no Santa Efigênia. E meu pai veio de origem bem simples, lá do interior de Minas, de Diamantina. E aí, com muito esforço, se formou em medicina, fez uma carreira militar, trabalhou no HPM a vida inteira, no Hospital da Polícia Militar. E a minha mãe já é de uma origem mais abastada, vamos assim dizer, e acabou que o meu avô morreu e ela teve uma situação depois, por não preparar-se tão bem, apesar de ser muito trabalhadora, menos confortável do que ela tinha na ocasião que o meu avô era vivo. E eles tiveram uma vida super confortável e eles se divorciaram até quando eu tinha 7 anos de idade. Super parceiros, não se deram bem como marido e mulher, mas como casal fantásticos, são amigos, grandes amigos até hoje. E o mais legal disso, você pediu para voltar na infância. É Eu tô fazendo isso. uma retrospectiva aqui, uma Sobre nostalgia, isso. né? E é bom lembrar disso, né? Você me fez lembrar aqui de várias coisas interessantes. Mas eu, particularmente, eu sempre fui um moleque muito, como se diz aqui em Minas Gerais, atentado. Bem Sua ativo. cara. É sua ativo. cara do fundão lá, da turma dando do bulinhada fundão, nas costas da exatamente. gente que tava lá na frente, lá, ó. Exatamente, isso aí. Mas na hora da prova, como é que era? Melhor amigo. Cara, o mais interessante é que minha vida na prática acadêmica, na verdade, eu comecei estudando no Colégio Arnaldo e eu era o cara que passava no 3º trimestre, eu já tinha passado de ano e só fazia bagunça até então. Então eu tive um período acadêmico que eu tive alguns convites a me retirar de algumas escolas. Eu achando que era um convite pra poder palestrar em algum lugar pra Isso se depois- retirar. O mais legal é que isso depois vem acontecendo, mas foi interessante porque eu passei e isso me deu uma base. Eu sempre fui, como eu fui muito ativo, era um moleque que trocava as coisas quando eu era novo. A minha mãe falava, não pode dar um presente pro Pedro, que ele troca os presentes, ele tá sempre vendendo alguma coisa, se virando. E isso foi bom porque eu acho que, na verdade, isso foi até uma dinâmica que eu entendi, que a partir do momento que eu mudava de escola, mais relacionamento eu fazia. E eu fui conhecendo várias pessoas e transitando em vários meios aqui em Belo Horizonte e sempre trabalhando na área comercial, o que foi proporcionando com que, eventualmente, eu conseguisse ir avançando cada vez mais nas iniciativas que... Você sabe que tem um Eu fui parceiro desenvolvendo. seu lá que é clientaço meu, né? Quem? Alexandre, Alexandre... pai dos gêmeos. Sim, Alexandre Mercadante. Alexandre é fenomenal, tá? É, um Porque, cara bacana cara, pra bicho, caramba. mas eu sentei lá com ele trocando uma ideia lá, que cara foi me falar que ele ajudou a fazer o parto da Sim, esposa dele, irmão. Eu que trouxe ele para a operação. E cara é monstro, Gente tá? boa demais. Dedicado, monstro, bacana pra caramba. Caveira, como costumo dizer, caveira.
Caveira. Eu uso essa expressão. Mas vamos lá, cara. Universo de segurança, EMIV, como que surgiu na sua vida? Surgiu o seguinte, eu comecei a trabalhar... Primeiro dinheiro, eu sempre fui ligado à área comercial, né? Com 14 anos de idade, eu tive a oportunidade em Diamantina, como meu pai falei de Diamantina. Meu padrinho sempre teve algumas iniciativas empreendedoras. Eu cheguei, ele tinha montado uma fabriqueta. Catireiro, Mauriana, tá vendo? Do jeito que você gosta lá, ó. Literalmente. Gustavo. Literalmente. Ele tá falando, tô lembrando do Ele fala bonito, não, tem uma veia empreendedora, não sei o quê. Catireiro, mentira. Eu tenho um rapaz Pegava os presentes de vendido, igual você falou. Exatamente. Meu filho é catireiro. Pois é. E aí, com 14 anos de idade, foi a ocasião que eu ganhei meu primeiro dinheiro vendendo picolé em Diamantina. E ali eu decidi que eu ia ser vendedor. Meu pai arrepiava no pé do pé a medula. Porque meu pai sempre teve a proposta de ser estatutário, sabe? O que fez carteira assinada, CLTzinha ali. Até o concurso público na prática, né? Porque o que fez ele brinca, na verdade, que ele, se chover, a roça dá, se não chover, a roça dá do mesmo jeito. Porque ele é funcionário público, né? É militar, e ele até brinca que a Polícia Militar de Minas Gerais é pai e mãe de muita gente. O mais legal, cara, é que você tá botando em prática o que você viveu lá na sua época de infância. Sim. Porque eu te liguei a primeira vez, você tava, acho que lá em Natal, e de repente no outro lugar, e de repente no lugar, e de repente em Belo Horizonte. Sim. E tem uma frase que é muito forte pra quem vende picolé. Menino que não anda não vende picolé. Né? É isso aí. Gostou, Gabi? Preparadinho, né? Mas é isso. Aí depois ali eu decidi que eu ia ser vendedor. Meu pai não concordava muito com isso. E aí a minha vida começa profissionalmente na Câmara Americana de Comércio, na Anshan, trabalhando ali para poder... Você foi na Anshan, cara? Fui da Anshan. Eu fui da Anshan há muito tempo também, como cliente. É, legal. Eu, na então realidade, você pegou uma estrutura violenta ali, porque aqueles meninos... A Anshan é só superdotado. Preparação violenta, assim, uma das melhores escolas que eu podia ter passado. Vitor, Alvo, Luana, um tanto de menina lá, que Matheus... Turma boa. Só os brabos. Muito boa. Eu, na verdade, comecei na Richards vendendo roupa. E aí, depois da Richards, eu fui para a Austrália, fiz um intercâmbio de 1 ano na Austrália. Ali mudou tudo. Meu pai brincava, como eu falei, meu pai é delicado, igual um bloco de concreto, super gentil. Ele virou para mim e falou, meu irmão, você quer virar playboy internacional? É isso mesmo? Eu falei, pai, cada centavo que você investiu, eu trago de volta. Eu sei que lá dá para aí trabalhar. Foi o desafio. E aí eu trabalhei tudo que você imaginar, lavando prato, lavando carro, na obra, com mudança. E aí eu nem ia voltar, tava tudo resolvido minha vida na Austrália. Mineiro que pega onda é meio antagônico, né? Mas é uma das paixões que eu tenho é surfar. E sua cara, velho, sua cara. E aí nessa, meu pai chegou, ele me ligou um dia e falou, tô chegando em Sydney em 72 horas. Uma frase que ele falou me fez voltar. Falou, se eu morrer, você não chega nem pro meu enterro. Ali ele falou isso? Falou. Aí eu falei, então vou voltar pro Brasil. Cara, então vou te dar um insight aqui agora, tá bom? Isso aconteceu com um vizinho meu. O cara era apaixonado com o pai, falou, pai, eu quero viver minha vida, quero esse trem todo, aquele negócio todo. O pai dele falou com isso, falou, você tá indo pra um lugar... Porque se eu morrer, você não consegue me pegar vivo. O pai dele faleceu de infarto. Não deu tempo nem de chegar para o enterro. Deu tempo. Esse cara falou, custe o que custar, segura tudo, preserva meu pai. Ele gastou uma nota, velho, tipo uns 150 mil reais nesse rolê maluco. Pra voltar. Pra sair de lá, pegando um avião de última hora, tudo caro pra caramba, eles balsamando o pai dele aqui pra poder chegar. Foda, né? E pegar o enterro do pai dele. Eu sou muito conectado com meu pai. Meu pai e é muito forte o que seu pai falou, cara, porque a visão do cara, pra você ver o nível de privilégio que é. Total. E aí eu voltei, e na época eu era tão moleque que eu fui nos 2 bancos que eu tinha conta, que era o St. George como o Elfo, lá saquei a grana, voltei com a grana no saco de pão dentro da mochila. Cheguei aqui em Belo Horizonte, ninguém nem falava de dólar australiano, não tinha ninguém nem que trocava dólar pra que serve isso aí, menino? Fiquei lá no Banco do Brasil, na floresta, ali na Contorno, já tomei uma porrada de dólar americano, era 1 para 1 com o australiano. Tomou uma pancada. Tomei uma pancada, cheguei com meu pai e falei, tá aqui a grana. Ele falou, parabéns, eu achei que você não ia trazer esse dinheiro, pode começar a sua vida. E aí nessa eu... Tá, agora vamos lá. Pera aí, isso é muito importante, você falou, cara. Isso é sobre comprometimento. Sim. E é sobre um menino. Você saiu um menino e voltou homem. Exatamente. Só que na hora que você pegou tudo que você sofreu pra juntar, você botou em cima da mesa, cara? Botei na biblioteca da casa. Você olhou na cara do seu pai e falou, tá aqui. Dinheiro que você me propôs. O que você viu no olhar de um pai naquele momento? Satisfação total. Ele falou, cara, achei que você não ia trazer. E o lance é que eu não tinha pedido nenhum real ao longo do período todo. Tinha um amigo meu que havia ido junto comigo, e esse cara tinha pedido uma grana pro pai dele ao longo desse ano, que a gente permaneceu lá na Austrália. E aí, meu pai já tinha achado estranho. Por isso que ele foi lá na Austrália. Ele falou, cara, o que esse moleque tá arrumando? O moleque tá lá um ano, não pediu qual foi o dinheiro mais real. difícil que você ganhou lá? O dinheiro mais difícil? O mais difícil, o mais suave. Eu acho que o dinheiro mais difícil foi na Diproc, que era carregar a placa Na quê? de drywall. De o que você falou aí? Diproc, que eram as placas de drywall.
era carregar as placas de drywall, que comia a mão inteira. Cortava a mão toda por aquele gesso. No mínimo, eu trabalhava com um cara que era da Paraíba, que o cara falava, se não carregar as 4, ele falava, meu, tá de brincadeira, velho, mete marcha, vambora. Eu carregando o moleque franzino, 4 placas. Bonitão, simpático pra caralho, feed médico, o cara sem entender o que esse filho da puta tá fazendo aqui, velho. Na pressão aí. O mais difícil, o mais suado foi esse aí. Mas... Vamos lá, Pedrão, agora vamos voltar aqui pra aquele cara que tá empreendendo. Pressão, cara. Que é isso? Esse lance na prática, aí o empreendedorismo faz parte desde esse primeiro momento. Quando eu peguei essa primeira grana e eu fui começar a minha vida, eu procurei o que eu poderia fazer. Eu comprei uma pasta de mostruário de brinde, fiz uma sociedade com um amigo meu, botei uma pasta debaixo do braço para vender caneta, essas canetas promocionais, e comecei a bater pasta na rua vendendo caneta. Uau. E aí a coisa começa a dar certo, a coisa começa a se desenvolver, e aí a gente precisa de formalizar o negócio, e a gente precisa de... E aí eu lembro que o contador, a gente tomou uma notificação, porque a gente comprava a mercadoria muito barata. Ninguém ganha dinheiro, já tomou a bordoada. Exatamente. Vender aquilo altos e baixos, desafio constante, porradaria, né? E aí a gente toma o primeiro impacto, que era resolver uma situação que a gente comprava a nota barata, vendia caro e não tinha como a gente resolver isso. E aí o contador falou, cara, você tem que prestar o serviço de serigrafia, que era botar a logomarca na caneta, né? Ao invés de vender a caneta, comercializar a caneta. Aí ele falou, cara, eu perguntei para ele, e aí, como assim? O que eu faço? Ele simplesmente, esse problema é meu, não é seu. Aí eu vou procurando o que a gente ia fazer, era serigrafia. Eu vou para o Senai fazer um curso de serigrafia. E aí, quando eu chego no Senai, foi a coisa mais engraçada do mundo. Tinha um monte de senhora na sala, tinha uma que era igual minha tia Maria, com um pano na cabeça. Eu achei interessante, começou a aula. Aí, no intervalo, eu peguei o professor e falei, cara, o lance é o seguinte... Eu tô aqui para silcar caneta. Ele falou, galera, aqui tá para silcar pano de prata, é bordado, é outra coisa. Mas eu vou te ensinar a silcar caneta. Tem uma máquina ali que dá para você utilizar, que eu queria dar um treinamento de tinta vinílica. O Senai não aprovou. Você até me tira um problema. Aquela história, quando você tá bem intencionado, o universo também vai conspirar, abrindo os caminhos, né? E aí nessa foi interessante porque eu aprendi a serigrafar. E como era têxtil, eu virei para esse amigo meu e falei, cara, nós vamos montar uma marca de camisa. E aí sempre gostei muito de desenhar. A gente monta uma marca que chama Life for Real, começa a fazer as estampas de esporte radicais e o negócio começa a dar certo, a gente começa a vender camisa e eu tinha comprado um golzinho com o dinheiro que tinha sobrado da Austrália, eu comprei um mostruário e um golzinho. E ali eu comecei. Eu vou marcar um podcast aqui um dia só com 3 aqui de Belo Horizonte que teve a mesma ideia. Pois é. Você... Dória, que é da Bondless. Pra caralho. E o Serginho Caetano. Sim. Serginho Caetano era dono da Lambic. Sim. Que fundou como é que chama, pô? A marca dele, que eu acho doida demais. Esqueci o nome, velho. Doido demais. Eu vou lembrar. Nessa época era exatamente isso. A Baldless estava começando, aí tinha uma galera também que era o Pedro e o Hugo da Amazônia. Então tinha esse movimento das camisas. Isso estava começando em Belo Horizonte. E aí deu super certo. Mas o lance era porque eu pegava essas camisas, eu tirava a arara do porta-mala do carro e onde eu tivesse eu começava a vender camisa, cara. E um dia eu estava num condomínio na casa de um amigo meu no churrasco vendendo a camisa. O cara chegou para mim e falou, Pedro, um amigo meu antigo, que havia um tempo que eu não o via. Ele falou, eu não sabia dessa pegada comercial sua, não. Você não tem interesse de participar de um processo seletivo de trainee da Anshan, não? Falei, cara, o que é Anshan? Ele me explicou rapidamente, eu fui fazer o processo seletivo, eram 400 pessoas no auditório, entraram 2. E aí foi legal pra caramba. Perfilzão, internacional, falando um inglesinho ali já, era tudo que os caras queriam. Tava na base ali pra poder... Aquela história, oportunidade é a hora certa, lugar certo, preparado, né? E sorte, aliás, né? Então a Anshan foi uma escola, né? Aí a Anshan foi uma escola, porque aí que a minha Hipster, história... lembra o nome. A minha história começa com a EMIV no ano de 2007. E aí eu estava na Anshan, entrei na Anshan em 2006. Bruno Adriano. Agendei a primeira reunião, que era coach call, era gatekeeper, era passar pela recepcionista ali, ou quem eventualmente atendesse o telefone. E a Anshan a gente só falava com o tomador de decisão, ou era dono da empresa, ou eventualmente era o C-Level. E aí eu agendo, ligo na portaria da EMIV, lá 32985151, pergunto quem que é o dono da EMIV, aí ela me fala, é o Wallace. Eu ligo depois de um tempo, muda até a voz, né? E fala, eu tô deixa o Wallace meio estranho aqui, cara. Ele conhece a história bem. Eu liguei e falei, cara, tô precisando falar. Ele vai descobrir que ele que caiu na armadilha. Não, vai vendo, escuta, vai escutando. Você vê como é que a águia voa com a águia. Ele ligou, eu liguei e falei, cara, tô precisando falar com o Wallace, o telefone dele ainda é o 29, tarararará. A mulher falou, não sei qual é o telefone dele. Passou para a secretária mais esperta, falou, não,
que você quer falar com o Wallace? Eu falei, eu quero apresentar ele à Câmara Americana de Comércio. Tinha um pitch, achando tudo estruturado, né? Pitch de venda. Ali que eu comecei a encantar mesmo pelo processo comercial em si. E aí eu agendo com ele uma vez de lei, né? Ele toma de lei. Na segunda vez de lei para quem não sabe, eu não consegui sentar. Show. Não, diferente. De lei eu não Você cheguei nem chegou lá. Aí lá. Na terceira vez de lei, na quarta eu chego lá na EMIV. Aí eu tomo no show. Que aí eu cheguei no quinto andar, tudo de vidro, eu vejo um cara dentro da sala falando no telefone, andando para cima e para baixo, ele atravessa o salão inteiro, super gentil, me cumprimenta, volta, a secretária vira para mim e falou, ele não vai conseguir te atender. Aí eu no show, eu gosto de chegar no finger, o avião tá lá, você não embarca. Ali eu tomei o no show, já encerrou e embarca. Que doido, velho. Aí depois, na última tentativa, ela deve ter virado, agora acho que ele desiste de vez. E eu marquei com ele, aí na quinta vez, eu sento com ele, e aí ele vira para mim e fala, meu irmão, a parada é a seguinte, você tem duas opções, você não volta para Anshan. Você tem a opção de ser gerente itinerante ou subgerente da Regional Leste. Você pode escolher. Na lata? Na lata. E eu, moleque, vaidoso, falei, eu quero essa gerência, né? Não tem dúvida. O sorrisão dele, eu quero essa gerência. Cara, aí você não acredita, bicho. Sem sacanagem. O cara tira a chave da Volkswagen de dentro da gaveta, coloca a chave em cima da mesa, vira para mim e fala, deixa eu te explicar um negócio. O meu gerente da Regional Sul só vende na Sul, o meu da Leste só vende na Leste. O meu da Norte só vende na Norte. Você pode vender onde você quiser. Uau! Eu virei e falei, mas como assim? Eu não estou entendendo. Ele falou, não, sua gerência é itinerante. Eu inspirei no programa do Baú da Felicidade do Silvio Santos. Você vai vender de porta em porta onde você quiser. Eu olhei, achei meio estranho e falei, mas como é que funciona isso? Ele falou, vou te dar um anúncio no estado de Minas, contratos vendedor, ajuda de custo, comissão agressiva. Seu escritório é uma Kombi, você contrata os caras e vai para a rua vender. Você imagina? Eu lembro dessa moleque, história. Eu falei, os meninos tudo rodando aí, tudo arrumadinho. Missão dada, missão cumprida. Falei, me dá essa Kombi, pra eu tirar a Kombi da garagem da EMIV. Aperto danado. Esfolei na lateral da parede, na saída. Já deu recado já no primeiro dia. Eu já dirigi Kombi. A garagem já chegou chegando. Manobra pra caramba. Já chegou. Vai e volta. Dirigir. Essa Kombi tá marcada lá até hoje, arranhada. Mas eu volto com essa Kombi pra dentro da garagem. E ali eu começo. E aí depois da EMIV eu não sei dirigir Kombi, calma, gente. Calma, mas eu vou conseguir. Pedro, que porra é essa, velho? Que história. Vai escutando. Aí eu peguei e a EMIV sempre teve a política de comprar outras empresas, sempre fez M&A desde o início. O Wallace cresceu muito, não só organicamente, mas Master, uma porrada. Aí foi quando comprou a Master. Na ocasião, demais. comprou a Master. E aí o Marcos Paulo Romão, que era o gerente da Regional Leste, ele assume a diretoria da Master e eu entro para a Regional Leste. Isso, resumidamente, com 22 anos de idade, eu cheguei a ter 65 pessoas no meu time comercial na EMIV. Você tá louco, Então foi uma experiência fantástica. E aí, daí da EMIV, lá atrás, na época que eu trabalhava na Anshan, era no prédio do Hospital de Olhos ali do Ricardo Guimarães, e aí tinha o escritório da Prudential. Ricardo Guimarães, cara, eu convidei ele pra vir aqui, cara. Ele tá pra vir, viu? O oftalmologista. O oftalmologista. A história daqui é uma lenda, velho. Ele é uma sumidade. Tive com ele, eu fiquei impressionado, porque cara teve um acidente aéreo. Caiu de avião, O cara pegou fogo e salvou a família dele. O cara é um herói, viu, filho? Herói. E aí o escritório da Prudential era lá nesse prédio e um cara tinha me abordado para vender o plano de seguro de vida. E aí eu fiquei encantado com a abordagem comercial, porque eu sempre gostei de técnica de venda, isso sempre fez parte da minha vida, eu sempre fui estudioso, entusiasta com técnica de venda, principalmente. Eu vou te dar um livro depois de um mineirinho que eu quero que você conheça ele também, tá bom? Legal. O Rei do Rapó. É mesmo? Vinícius Barreto. Pô, legal, quero ler. 1.500 franquias sozinho. Legal. E agora 15 mil franquias. Porra. Bizarro, menino. E novinho ele, né? Ele tem bizarro, tá? Bizarro. Muito bom. É ultramaratonista e vendedor. Legal. Ele teve que ir aumentando a carga dele de atividade física para acompanhar ao mesmo tempo. Porque a mente acelerada demais, e aquele trem todo, metabolismo no talo. E assim, vendedor incansável. Legal. Mas aí na prática, o que acontece? Que pé que eu tava? 65 pessoas abaixo de você, uma Kombi toda esfolada na lateral e um sonho no coração. Isso mesmo, um sonho no coração. Muito bom. Mas o mais legal foi que o cara tinha me vendido um plano da Prudential e ele tinha me apresentado para a gestora dele e falou que ela queria que eu entrasse na Prudential. Só que eu era moleque, muito novo. A Prudential contratava só gente estruturada, com reserva financeira, com patrimônio, era uma burocracia danada. E me colocaram no processo, eu não fui aprovado. Aí eu entro na EMIV, saio da gerência itinerante, vou para a gerência da Regional Leste e consolido. Já ganho uma grana, já tinha conquistado algumas coisas. Volto para o processo da Prudential e ingresso na Prudential com 23 anos de idade. Na ocasião, foi o mais novo.
do Brasil entrar na Prudential. E aí os caras viram para mim e falaram, meu irmão, para você ter sucesso nesse negócio aqui, você tem que vender 3 planos de seguro ou mais por semana, 50 semanas consecutivas. Para você vender, você tem que fazer 15 visitas, pegar 3 recomendações de média. É o processo. Montado. Se liga no processo. Eu levei tão a sério aquilo que eu fiz 150 semanas, 3 anos vendendo 3 planos de seguro ou mais por semana. Puta que não é mesmo. E aí eu vou para o Paraná com um convite para ir para o Paraná como um gerente comercial da Prudential, que é o MFB. Né? E depois... Ou seja, o Wallace tomou um toco agora. Ele deu um toco na Chan e tomou um toco que te roubaram. Isso aí, me roubaram. E aí eu vou para o Rio de Janeiro como MFA depois, fico mais 4 anos no Rio. Rio de Janeiro, você estava na sua praça, né? Não, morava em Ipanema. Praia, caramba, pegando surf. Frequência, mas trabalhando pra caralho, sempre metendo marcha, mão na massa. E aí nessa, cara, um amigo meu, que é o CEO do Grupo Zelo, certamente vocês conhecem, já ouviram falar aí, que é uma BH, potência. Começou aqui em Belo Horizonte, uma potência. Antes de existir o Grupo Zelo, existia um cemitério que chamava Belo Vale, em Santa Luzia, que foi o grupo de investidores. O Lucas Provenza, que é o CEO do Zelo, ele é muito amigo meu, ele é primo da minha esposa, e tem 18 anos que eu tô com a minha esposa. Então, desde moleque, lá na época que eu tava mexendo com brinde, quando eu tinha chegado da Austrália, ele comprava caneta da minha empresa. Por que minha esposa? Por que essa possessividade aí? Isso não é disso. É minha! Né? Assim como eu sou o marido dela. Esposa! Isso não é possessivo assim? Surfista, tem apego com nada. Mais descolado, né? Mas com o coração tem Com o coração. Bonito falar quando o cara fala com carinho, com amor, né, velho? Isso mesmo. Minha esposa, minha são amada. 18 anos, 2 filhinhos, o João e a Bia. Que lindo. Quantos anos os dois? 7 e 4. A gente aprende João mais, né, com 7, a velho? Bia com É impressionante, 4. né? Impressionante. Você tá louco, Legal cara. demais. É o que faz sentido, né? Muda tudo, completamente. Agora vamos lá, cara, do coração. O que você imagina? Pro que você tá fazendo? Como que o Wallace te trouxe você de volta? Porque foi difícil pra isso? Não, exatamente. É esse o ponto. Aí que eu ia chegar. A parada foi o seguinte. O Lucas, ele queria, na realidade, ele comprava caneta, eu dava treinamento comercial, em troca eu dava treinamento comercial pra galera vender o plano funerário. E a gente sempre teve essa relação, chegava em festa de família, sentava com ele, papo de negócio, de empreendedorismo, e sou fãzaço dele. E ele falava que ia montar o maior grupo de assistência funerária do Brasil lá atrás, quando não existia nada. Você vê que tudo começa na mente. A mente é uma terra fértil, fato. Você planta, você colhe. O mindset do cara, blindado. E o cara não era nada. Ambição, o cara tava num cemitério fuleiro lá. Exatamente, cemitériozinho pequenininho, e o cara falou, ele começa a fazer as aquisições das outras funerárias, e aí chega um determinado momento que ele consolida, o Grupo Zelo já ganha corpo, ainda não tinha sido investido pelo Crescera, né, que é o fundo antigo Bozano, do ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes, e na época ele vira para mim e fala, cara, eu estou consolidado no CDI, eu preciso entrar no AIB, você vende seguro para AIB. Vem para cá como diretor comercial, fez uma proposta bacana pra caramba. Eu falei, Lucas, eu tava muito bem na Prudential. Eu falei, cara, não tem como eu vir uma carreira de 10 anos, mas eu te dou a consultoria, monta o canal para você, a gente precifica produto, monta a estrutura, faz o benchmark legal para Não, eu quero você. Não, e aí faço o material de onboard, capto os primeiros caras, trago o diretor comercial para você e aí você segue a vida com esse cara. Eu trouxe um grande amigo meu, Rafa Braga, que tá lá, que a gente montou o canal Zelo Prime junto. Esse canal hoje fatura dezenas de milhões, deu super Viado certo. me vendeu um programa, esse filho da puta. Te vendeu? Nem quero morrer. Na desgrama do trem, velho. Isso aí, você vê que é processo. É Prime o meu negócio. Processo. E o meu negócio é Prime. Se eu precisar, eu vou ser cremado. Eu e minha família toda. É isso aí. Mais fácil fazer uma fogueira lá no jardim lá e tocar fogo em todo mundo com gasolina azul, não sobe nem fumaça. Mas aí, resumidamente, para chegar onde você perguntou, ele virou para mim e falou, Pedro, o negócio é o seguinte, eu preciso comprar o Parque da Colina, montamos um produto. E o Parque da Colina é um cemitério tradicional, para quem não conhece, aqui em Belo Horizonte, né, de classe A e B. E ele falou, preciso levantar 48 milhões de reais. Eu vou levantar esse dinheiro no peito e na raça, no Family Friends. Me ajuda a levantar essa grana. Eu monto um City Plan, quem era uma das pessoas que estava no meu City Plan era o Wallace. Pronto. Liguei para ele, falei, meu irmão, estou com oportunidade de investimento aqui, cemitério. Ele já no telefone virou para mim e falou, meu irmão, cemitério, eu só entro morto. Não tenho interesse nenhum. Jargão pronto! Mas olha só, ele já vira para mim e fala, mas eu quero conversar um negócio com você. Entrou um grupo europeu no Brasil, tentou me comprar, tem um movimento interessante de mercado, eu estou fazendo um estudo de formato de uma nova estruturação aqui no equipamento plug and play, e eu queria bater um papo com você. Eu estou indo para o Rio de Janeiro inaugurar um pavilhão de Bangu na ocasião, né? E eu vou te encontrar. A nossa reunião, para quem conhece o Wallace de perto, principalmente para quem trabalha com ele, não se surpreende com isso. Mas quem é de fora não entende. A primeira reunião nossa durou 17 horas. Uau. 17 horas ininterrupta de reunião.
E aí nessa... O cara é um animal, né? É um animal, um monstro, uma máquina. O cara é um dos caras que eu mais admiro. E tá fora do tempo normal, né? Fora do tempo Ninguém normal. entende isso. O cara não, é uma energia que é inacabável, é um núcleo de geração de energia que é chocante e inspiração. E aí eu viro para ele e falo, meu irmão, decisão boa, decisão tomada, tá decidido, eu vou voltar para Belo Horizonte, nós vamos montar, só que o lance é o seguinte, nós vamos montar uma estrutura de um negócio que todos os grandes negócios se perpetuaram, são negócios baseados em 3 grandes pilares. O primeiro, o resultado financeiro, a galera tem que ganhar grana de verdade. O segundo, nem tudo é dinheiro, tem coisa que o dinheiro não é capaz de comprar, são os reconhecimentos. A gente tem que promover uma estrutura de gamificação muito bem formatada, que promova viagens nacionais e internacionais, inclusive estendido aos familiares dos nossos franqueados. E o terceiro, a perspectiva de crescimento para a gente escalar esse negócio em cima da meritocracia, crescimento orgânico e meritocrático. A hora que eu sentei e expliquei para ele, para bom entendedor, pinga a letra. O hora você falar com ele A, ele já está com o alfabeto inteiro entendido. E aí ele falou, vamos então meter marcha. E a gente começa, basicamente, eu tento sair da Prudential em junho de 2019, a galera não consegui sair de imediato. O meu diretor comercial, o meu vice-presidente comercial na época, o Daniel Maquion, que é um grande amigo, ele falou, cara, não tem jeito de você sair assim de imediato. Não tinha acontecido até então de um MFA pedir para sair da operação. Tinha raro. 30 em 2000. O cara tava voando. Tinha 30 cadeiras dessa em 2.000 pessoas. Tá no meio do caminho, deu um 360, tô voltando. Nunca tinha acontecido de chegar e pedir para sair, né, em condições normais de temperatura e pressão. E aí eles ainda não sabiam como conduzir, me pedem 6 meses para poder trabalhar essa saída, uma sucessão da agência, etc. e tal. Eu chego aqui em dezembro de 2019, em janeiro de 2020 a gente vira a chave e começa a operação da M-Franchise. Eu capto os primeiros 8 franqueados. Na primeira semana esses caras saem para vender, para mim nunca teve carnaval, dia santo, nada, eu me planejei um pouco equivocadamente, a galera saiu para vender na sexta de carnaval. E aí o Fredinho, que foi o nosso primeiro franqueado, um grande amigo meu, eu junto com ele falo, cara, vamos pra rua. A gente bate o recorde de payback da taxa de franquia, o primeiro recorde, né? Foi o primeiro marco. 72 horas ele fez o payback do investimento da taxa de franquia dele. Uau. E aí ali validou, falei, cara, porra, que legal. Modelo que não é da difícil grana. de vender, né, velho? Não é. Segurança. Não é. Disciplina, qualquer negócio, área comercial, disciplina, rotina e persistência. Mas o negócio segurança é bom. É bom. É um problema. Nós vivemos no 6º país mais inseguro entre 193 países do mundo. Não precisa falar mais nada. O produto é um produto inerente. É a necessidade Você tem ali a EMIV, que tem um produto ali que é protegido, e o seu vizinho do lado, que não tem nada, roubaram Exatamente. tudo. Decisão do cara. É isso aí, decisão do cara. Perfeito. E aí, na segunda semana, vocês lembram que teve um dilúvio em Belo Horizonte, em 2020? Demais, né? Ali, acabou ali com Lourdes. Destruiu Lourdes. Na porta do nosso escritório, lá no São Bento, caiu o muro. E aí a galera não podia transitar, aquele negócio. E na terceira semana, 16 de março, lockdown, pandemia. Puta ali eu falo, puta merda mesmo. Tomei a decisão certa, onde mas que eu na hora entrei? errada. Eu sento com o Wallace, falo com ele, meu irmão, o que a gente vai fazer, brother? Ele virou e falou, eu que te pergunto. Eu virei para ele e falei, meu irmão, não tem opção, não tem plano B, o plano A tem que dar certo, não dá para parar. E aí a gente faz o segundo treinamento, termina ele online, no terceiro treinamento, eu captava as pessoas, falava, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer presencial, lá tem um auditório para 400 pessoas, falando, e eram 6 pessoas, a terceira turma foram 6 pessoas, colocavam um na ponta, outro na outra, outro na outra, com todas as medidas de segurança, álcool, aquela coisa, máscara, tudo, mas presencial, metendo marcha, nós captamos 74 franqueados no primeiro ano. Então foi uma das franqueadoras aí dentro, meia pandemia. Gigante. E o mais interessante foi que, todo mundo fechando, mais uma vez, todo mundo fechando, a gente avançando. Mas o mais legal é porque a galera não conseguia, imagina, todas as coisas basicamente, principalmente venda, como se diz hoje, né, sofisticadamente, o outbound, né, que é o cara ir pra rua vender, não tinha como vender. Não tinha como vender. Quem que ia te receber? Todo mundo fechado. Todo mundo fechado. Mas é aquela história. Papai do céu também, se você está bem intencionado, abre os caminhos e as coisas acontecem. O que começou a acontecer? Os lugares começaram a ficar fechados. Os arrombamentos aumentaram. Pra caralho. E a gente começa a vender igual nunca. Ou água. Aí a coisa começa a funcionar, então estimulou. É igual aquela parábola de Cristo, social, né, cara, da pescaria, né? Exatamente. Você estava no lugar errado, vai pro lugar certo agora certo. E vai. E encontrou o cardume. Encontrou o cardume. E em meio ao caos, né? Porque falou, cara, agora parou tudo. Mas tava todo mundo... E aí teve uma prova social muito grande. As pessoas olhando e falando, cara, o negócio tá parado, tá tudo parado e os caras estão vendendo pra caramba. E aí a gente começa, e a gente tem um crescimento bem exponencial. No segundo ano, o Wallace fala, vamos avançar, vamos. Vamos começar por onde? Rio ou São Paulo? Eu virei e falei, nós vamos começar por Vitória, no Espírito Santo. Ele, como assim por Vitória? Eu falei, porque o nosso negócio não é o lugar, são as pessoas. Eu tenho um cara certo em Vitória.
O Daniel Roth, que foi o nosso primeiro master franqueado, um cara fenomenal. Que Sangue falou, no olho. vou comprar o barulho, eu tô junto, vambora. Caveira. E caveira. E ele foi o cara que pegou e montou a Operação de Vitória junto com a gente. E de lá para cá é a história que você já conhece. De Vitória para cá são 22 estados, são 46 escritórios. Hoje a gente está com 896 franqueados, a 7ª maior operação de franquias, de microfranquias do Brasil, reconhecida pela BF, inclusive ganhando o selo de excelência em 2025 de franchising novamente. Então é uma história bem legal. Você acabou na hora certa. Acho que você cronometrou, desgramado. Mauriana, põe esse cara no aperto aí e faz o desafio agora. Aí. Ele tá pronto, né? Nem precisa te falar nada. Que ele tá pronto. Tenta, né? Quem sabe? Frase que você tatuaria no seu corpo, que você leva pra sua vida. Sim. E uma música que te marcou. Eu tenho 3 grandes frases que são mantras para mim. Uma é ninguém constrói nada grande sozinho, a outra é nada resiste à força do trabalho e a outra é o céu nunca foi o limite. Uau, São bom as demais. 3 grandes frases. E agora a música. Música... Pensando naquelas 3 pessoinhas lá que estão torcendo por música, eu vou te você. falar, tem muitas músicas, tá? Mas uma música, tirando a parte do submundo, do crime, mas que eu acho que é praticamente uma poesia e que me faz muito refletir, uma das músicas que eu gosto de ouvir é A Vida é Desafio, do Racionais. Muito bom. Acho um musicão. Também gosto demais. Acho um musicão. E That's Life, do Frank Sinatra, vai de 8 a 80. Agora você vai fazer o seguinte, você vai olhar para aquela câmera ali, vai olhar lá pro Wallace e vai falar com ele daquela... Porque tem outra meta, né? Porque bateu uma meta, agora tem outra meta, né? Sim. Qual que é a promessa que você vai fazer para esse cara? Nessa câmera Nessa aqui, ó. Nessa aqui, que nós estamos juntos, vamos junto até depois do fim, vamos ser a maior microfranquia do Brasil. Promessa. Essa é a missão dada é missão cumprida. Puta Vai merda, você acontecer. tá no sal, meu irmão. Tem um cara com gasolina azul, 800 cavalos, V10 atrás de você, piscando farol. Se vira, velho. Entrega. Tamo junto. E aproveitar para agradecer ele também pela parceria, pelo suporte. Agradecer todo o time da Emiv, Claudinha, Mani, começou comigo lá atrás, Fredinho, Wallace, Fred Maia e todo mundo. Se eu for citando nomes aqui, eu vou esquecer alguém. Obrigado, viu, galera? Como eu sempre falo, ninguém constrói nada grande sozinho. Tamo junto e vamos junto, literalmente. Mauriana, Pedro Falsi, palestrinha aqui no Papo da Socila. Nasceu e ele pronto. vai falando, e você fica com curiosidade de ouvir mais. Vamos marcar um próximo bate-papo. Vamos Agora com ele mais 2 aqui, que eu quero escutar outro lado da versão. Os caras falam o tanto que esse cara é doido, psicopata. Aí vocês vão entender porque que trazer. Aí eu vou chega. entender. É ou não é? Deu aula, uma aula. Cara. Vamos fazer, vamos trazer. Enorme, Fechou? enorme. Obrigado, irmão. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu.